Eles podem usar relógios caríssimos que valem uma casa de ótimo padrão ou vale um carro de altíssimo valor, como é o caso do pastor Jairinho, esposo de Cassiane. Veja aí, olha o relógio dele aí. Veja, o relógio do Silas Malafaia tá aí também. Você acha que esse relógiozinho aí Deus te dá? Não, meu irmão, Deus não vai te dar esse relógio. Tu não é pastor. Quer ver uma outra coisa? Veja aí o relógio que o Edir Macedo coloca no pulso para falar com Deus. Quase 400 mil reais. Você sabe o que você faz com 400 mil reais? Cara, com 400 mil reais você compra esses carros aqui, ó. Tá vendo? Você compra esses carros. Você também pode, com 400 mil reais, comprar essas casas aqui, ó. Tá vendo? Essas casas podem ser suas. Somente com o relógio do Edir Macedo, esse relógio de 400 mil reais que tá aí no pulso dele, cara. Somente o valor do relógio de Edir Macedo dá pra você comprar uma tremenda casa. Colocar um Corolla de última geração na garagem e mobiliar sua casa com tudo tranquilamente. Mas isso é o que é fé, Brasil. É o que a fé proporciona pra eles. Mas não pra você, que é somente uma ovelhinha. Pai do Senhor, irmão. Você acha mesmo que Deus vai dar isso pra você? Não vai. Sabe por quê? Porque é uma diferença. Você tem cabeça de ovelha, ele tem cabeça de pastor. Cara, abre o Google aí e coloca casas de 400 mil reais ou carros de 400 mil reais. Aí tu vai ver o que está um dos relógios do Edir Macedo. Um dos. Agora observa, espia, olha isso aí. Vê o filhinho do pastor presidente da igreja da Lagoinha, o André Valadão. Ele sim pode calçar um sapato desse daí que você tá vendo, que vale 5.670. Eu pergunto, você pode colocar um sapato desse no pé? Seu filho pode colocar um sapato desse? Não, meu irmão, não pode. Sabe por que não pode? Porque você é o otário da religião deles. E não pense que foi outra pessoa, não. Porque foi Deus, de acordo com a própria cantora. Foi Deus que deu condições para que a cantora de ilusão, a Maria Marçal, pudesse usar uma pequena bolsa da Prada, no valor de 15 mil reais. Mas esse mesmo Deus, Brasil, não pode te ajudar a pagar um aluguel, comprar um gás ou uma passagem de ônibus para você ir para o culto, para louvá-lo, para cantar o nome dele, para pregar o evangelho. Você não tem o dinheiro da passagem, cara. 5 reais, 6 reais para comprar passagem, para você pregar e para você voltar. Não tem. Que Deus não te dá. Você entende isso ou não? Você entende isso ou não? Você tá entendendo isso ou não? Não, né? Ah, não tá entendendo não, porque você é crente. Entendi. Você tá clamando o sangue de Jesus, tá me repreendendo porque eu sou o diabo. Esse pessoal todo vai pro céu. Eu que sou ateu vou para o inferno. Entendi, você tá certo. Uma ótima ovelha você, hein? Diante de tantos crentes passando fome, necessidade de não ter um cuscuz com ovo para dar pro seu filho, mas Deus, o Senhor justo, olhou pro cantor Fernandinho e deu para ele um tênis de 8.100 reais, só para ele pular para Jesus. Mas para você que canta na tua igreja, na igreja do teu bairro, você só vive de migalhas e às vezes você não recebe sequer a passagem para você cantar ou para você tocar na igreja. Você tem que ir de bike, bicicleta, porque nem Uber o pastor dá essa possibilidade para tu, porque tu é ovelha. Mas somente eles, Brasil, ninguém mais. Eles podem usar uma bolsa de aproximadamente 18 mil reais e você do outro lado, que é pobre, miserável, morador de favela, onde o esgoto passa na tua porta, na porta da tua casa, onde a tua rua é repleta de lama, de buraco. Quando chove, você tem que ficar o tempo todo colocando panelas e baldes por causa dos pingos. Deus não olha pra você. Você é só uma ovelha, um otário, você compreende? Eles não. Eles dominam você. Eles são mais espertos que você. Porque você não tem capacidade de ouvir e entender o que está à sua volta. Porque você é um otário. Aí você me diz, Jason, mas é uma prova. Ai, eu deito caindo aqui. Mas é só uma prova. Prova coisa nenhuma, rapaz. Tu já viu Silas Malafaia passar prova? Prova é meu ovos. É meu ovos! Para com isso. Deixa de ser besta, Brasil. Se Deus existisse de fato, então os pastores, e você só a ovelha, o otário, o cara que sustenta esses caras. Você é o cara que sai 4 horas da manhã para pegar um trem, assim, ó, lotado. Você vai em pé. Quando chega lá na casa do Caralholândia, aí você tem que pegar um ônibus. E quando chega depois, tem que pegar outro ônibus. Quer dizer, um trem, 2 ônibus para chegar no teu serviço. E o Silas? Aqui, ó, na sua cadeirinha, tranquilo. Os pastores aqui, ó, na sua cadeirinha, tranquilo. No ar-condicionado aqui, ó. Os filhos, tudo desse tamanho, ó. Sabe quanto eles pagam para os filhos deles estudarem? 3, 4, 5 mil reais. Não é faculdade não, é só ensino médio. E você, do outro lado, é crente e o teu dinheirinho suado aqui, ó. Tudo indo para eles, porque você é o
otário. Entenda, Brasil, eles não veem você como um indivíduo. Eles não veem você como uma pessoa. Eles não veem você como um irmão, mas como um objeto, um bicho, dentro da igreja deles. Veja aí, o Davi Lacerda, ele sim pode colocar uma camisa de aproximadamente 5 mil reais para fazer uma live para Jesus. E um relógio aí de 90 mil reais somente para pregar o evangelho. Observa aí, o pastor do Teitei, o Marcos Pereira, está aí, o cara mais humilde que tem, usando o relógio fuleira. Pense no relógio fuleira. 12 mil reais, só isso. O André Fernandes, ele sim, pode calçar um tênis de 8 mil reais. Entre todos esses santos e santas, homens e mulheres piedosos de Deus que querem ir para o céu o mais rápido possível, está o Agenor Duque, um homem que vive pela fé. Pense num homem honesto. Ele sim pode usar um dos seus relógios, de vários que ele tem. Só esse daí está no valor de 122 mil reais. Esse outro pastor, por nome Eduardo Gonçalves, ele vai pro culto falar do amor de Cristo Jesus com um Rolex de 144 mil reais. Mas você é só um bicho no curral deles. Você não pode usar isso. E por que não pode usar? Por quê? Pergunte-se pra você ver. Por que eu não posso usar um Rolex desse? Porque Jesus tem as suas preferências. E você e a sua família, desgraçada e favelado, não está na lista de prioridade de Jesus. Você entendeu, sim ou não? Se você entendeu, amém. E quem gosta de falar uma coisa? Veja como Deus é provedor. E uma jaqueta de quase 8 mil reais para ele não passar frio na Europa. Mas você, do outro lado, não tem dinheiro para pagar uma conta de energia. Pense num Deus que te ama. Por exemplo, a Renálida pode usar um sapatozinho safado. Pensa num sapato safado de 7 mil reais somente para ir ali à padaria comprar pão. E você? Vaiana, né? E ainda mais com um prego de baixo. Eita, crente ruim, parece que Deus nem tá olhando pra tua cara. Pra você do outro lado não pensar que eu tô sendo irônico. Não tô sendo irônico, tô falando a verdade. Jesus cuida também dos seus eleitos, dos seus filhinhos do coração, que louros das malas, pra ele fazer uma viagemzinha, pra ele pregar lá na Disney. Mas e você do outro lado, já foi pra Disney? Já levou teus filhos lá, com certeza é filho de Deus. É o que não foi, porque eu sou filho do diabo, né? Mas você que é filho de Deus, né? Talvez já tenha ido. Veja aí que coisa interessante. Deus é tão... Danda Blum, por exemplo, ela tem um privilégio de Deus, o Espírito Santo de Jesus, uma menininha muito amada por Deus. Aí sim, ela pode morar, comer e viver o melhor do que você. Olha o óculos dela, olha só o valorzinho dos óculos dela, pra você ter uma ideia. O bispo Estevão Hernandes, tá aí na foto pra você, ó. Usa um relógiozinho barato de 43 mil reais pra ir pra Marcha de Jesus. Tá lá na Marcha de Jesus, cantando com um relógiozinho de 43 mil reais. O que é isso pra Deus, né? Mas um saco de farinha Deus não te dá. Eita. E sim pode viver do bom e do melhor, Brasil. Porque Jesus cuida muito bem dele, não cuida de você. Jesus dá um sapato para ele calçar de 6.700 reais. E para você, Deus te dá um chinelo de 10 conto para 12 conto, tu ainda chora. Tu ainda pinchincha para deixar por 10 conto. Vermelho aí, 276 mil reais. E para você, fala para mim, entre tantas pastoras por aí, essa pastora aqui é senhor, da sua própria igreja, a Thalita Pereira. Ela usa esse coletezinho aí de 3 mil reais e essas 2 malas no valor de 7.700 reais para ir ali pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus. Vem. É assim, irmão. A Juliana Santiago é um outro grande exemplo do que eu quero te falar. Ela é a filha do Valdemiro Santiago. Aí sim. Ela pode usar um tênis de 5.200 reais porque ela é filha de Deus. Mas você aí não é, não. Não veio dizer que você é filho de Deus, não. Porque você tem mais ou menos uma ideia do que ele está usando. Tempo! E aí, entendeu? Viu o que ele está usando? Pois é, ele está usando um relógio de 177 mil reais. Está usando também um par de brincos. Esse parzinho de brinco que você está olhando aí, ó. 40 mil reais. E minha irmã, eu gostaria que você do outro lado, pelo menos, tirasse 30 segundos. 3 vezes 10. Para que você pudesse refletir sobre tudo isso, cara. Reflita sobre todas essas coisas. Conscientize-se, meu irmão, da vida que você vive. Veja que tudo isso é somente uma armadilha. O pastor é um empresário que precisa de você. Ele precisa da sua ingenuidade. Ele precisa que você acredite em alguma coisa invisível que ele mesmo não possa provar para você. Ele precisa que você dê dinheiro físico para ele, para que ele possa transbordar na tua vida bênçãos invisíveis, depois da morte. E Jesus vai estar sempre de olho em você, mas no mundo espiritual. Os anjos vão estar defendendo você dos ataques espirituais. E que tudo que você está passando é somente uma prova. Mas eles, do outro lado, estão desse tamanho. Pá! E você, passando fome com teus filhos e muitas vezes ganhando um salário mínimo. Não tem plano de saúde. Você não tem condições de pagar uma feira bacana mês. Pagar uns 2.500, 3 mil reais de feira. Não tem condições. Você não pode comer bem.
Você mora numa casa de alvenaria, uma casa de tijolos, nem pintada a tua casa é. A tua casa tem um esgoto na frente dela. Para tu chegar na tua casa, tu tem que passar por lugares insalubres. Lugares que são mal iluminados, cheio de matagal do lado. Tu entende isso? Sabe por que tu tá morando assim, tá vivendo assim? Porque você é um otário na mão desses caras. Cara, deixa de ser otário, deixa de ser ovelha. Larga a mão, cara, dessa ideia de ser apenas um bicho do teu pastor.